começar aqui o webinar de tráfego para e-commerce. A gente decidiu fazer esse webinar para poder divulgar um pouco sobre como é um trabalho profissional para e-commerce, né? Porque hoje na internet, embora tenha muito material sobre como gerar tráfego, a maioria do material que existe na internet as pessoas falam sobre tráfego pago. Mas isso é só uma das frentes que o e-commerce pode se beneficiar e gerar vendas, gerar visitas para o site para poder gerar as vendas no final ali do processo. Bom, então vou começar o conteúdo aqui, explicando um pouquinho quem que somos nós, quem é a Travel e quem é o Cristiano. Eu, Cristiano, trabalho há mais de 12 anos aí com e-commerce, com marketing digital. De lá para cá, passei na indústria, no varejo. A equipe aí é certificada no Google, a gente é parceiro do Facebook. E eu já ministrei alguns treinamentos aí na ComSchool, que é uma das maiores escolas de e-commerce do país, que foi adquirida pelo Magazine Luiza. E também aí na Converte, que são grandes parceiros nossos que tem uma escola digital aqui em Caxias do Sul, mas acaba transmitindo e vendendo cursos aí para o país inteiro. Para a gente começar, então, a gente precisa definir o que é tráfego, né? Se a gente levar para uma analogia, na vida física, né, na loja física, tráfego são as pessoas que passam na frente da loja. À medida que mais e mais pessoas passam na frente da loja, algumas dessas pessoas vão ter interesse nos produtos que estão expostos na vitrine ou vão ter algum tipo de interesse por algum outdoor, algo que está na frente da loja, vai chamar a atenção dessa pessoa, ela vai entrar na loja. No mundo físico, é dessa forma que acontece. No mundo digital, é um pouco diferente. A gente tem que criar links, criar conteúdos, criar ações para fazer com que as pessoas saiam do ambiente delas e cheguem até a nossa loja. Então, não é só anúncio, né? A maior parte do investimento do e-commerce, de fato, são anúncios, mas não fica exclusivo nisso, né? E tráfego nada mais é do que esse fluxo de pessoas que visitam o nosso site, acabam deixando algumas informações, podem retornar diversas vezes até efetuar um pedido. E é sempre importante lembrar que para cada tipo de negócio, para cada tipo de serviço, existe uma jornada de compra diferente. Então, com essa complexidade de canais, as grandes empresas têm diversos canais, né? Elas vendem para empresas, vendem para o cliente final, vendem serviços, vendem produtos. Para cada tipo de empresa e de segmento, existe uma jornada diferente de compras, né? E com esses diversos canais que as empresas têm e com que os clientes tem touch points, né, tem contato aí da marca com esse cliente, a empresa vai criando um relacionamento e à medida que essa pessoa está pronta para comprar ou para passar para a próxima etapa dessa jornada, ela vai evoluindo até a compra, até a recompra e a interação dela com a marca vai evoluindo. Então, a pandemia acelerou muito esse processo, principalmente nos canais digitais. Em função da pandemia, a gente acelerou muito o processo da venda online. Então, hoje ainda se criou diversos outros canais, como que não eram comuns aqui no Brasil, né, alguns anos atrás, como retirar na loja. A pessoa compra online ou compra no aplicativo e retira na loja. Então, tem diversas formas que a gente pode trabalhar nessa jornada para melhorar a experiência do cliente e fazer com que as vendas aconteçam. No e-commerce, a gente considera alguns canais como os principais canais para a gente trazer tráfego para a loja, né? Tráfego constante, à medida que a gente tem mais tráfego, mais visitas na loja, a gente consegue também, possivelmente, fazer mais vendas, porque a cada X pessoas que entram na tua loja, essa loja tem uma certa conversão e vai conseguir transformar aquelas visitas em pedidos.
Então, quais são os principais canais de tráfego para uma loja online hoje, né? Eu trouxe alguns aqui, existem outros, mas basicamente são o tráfego direto, a referência, o orgânico, as mídias sociais, o e-mail marketing, o tráfego pago, tráfego de display, afiliados, tráfego nativos, e tem alguns outros que eu vou explicar um pouquinho mais para o final aí da apresentação. Esses são os principais canais, então, para vocês verem que existem diversos canais e não só o tráfego pago. O tráfego pago é uma parte importante, mas existem diversos outros. Bom, começando aqui com o tráfego direto. O que é o tráfego direto? São as pessoas que já conhecem o teu link, já conhecem o teu domínio. Então, isso a gente não consegue muito volume de pessoas que já lembram da gente, já vão buscar a nossa loja, já vão comprar de nós. Mas eu trouxe algumas informações importantes para quem está começando. Para quem está montando negócio online, é importante que esse domínio, esse nome da marca no online, né, a forma como a pessoa acessa a tua loja, que ele seja simples, que ele seja o mais fácil possível. Se a gente pegar aqui alguns exemplos de lojas online, como a Dafit, Tricae, Opa e Netshoes, todos eles têm nomes simples, que é para ajudar na lembrança dessa marca, que a pessoa vai acessar uma URL ou baixar um aplicativo e vai conseguir acessar a loja e trazer tráfego sem ter que passar pelo Google, sem ter que pagar por aquele tráfego. A pessoa digita www.dafit.com.br e acessa direto a loja. Então, tráfego direto não tem muito como a gente trabalhar para aumentar esse tráfego direto, embora tem pessoas que salvam nosso link, né, para poder utilizar depois, mas não tem como a gente interferir diretamente no tráfego direto. Então, a única recomendação que tem nesse ponto aqui é que o domínio seja de fácil lembrança, né? Então, a gente sugere aí até seis caracteres, aí, seis letras para que fique fácil da pessoa lembrar do nosso domínio. Aí a gente tem o tráfego de referência. O que consideramos, né, esse tráfego de referência? São domínios, são outras lojas ou outros portais que têm links direcionando para o nosso site. Quando que isso é comum de acontecer, né? Em parcerias com blogs, a pessoa tem um blog e coloca algum conteúdo lá e direciona para o nosso domínio. Em casos de portais, né? Então, a gente pode colocar uma matéria dentro do G1, do UOL, desses portais e eles trazem tráfego para nós. E uma sugestão aqui fica de poder entrar em contato com os nossos parceiros, né? E solicitar que eles incluam links para a nossa loja online. Então, isso vai ajudar não só no tráfego de referência, né? Que algumas pessoas vão clicar nos links e direcionar para o nosso site, mas também vai ajudar na autoridade do nosso domínio, fazendo com que para o Google e para os buscadores, um link é quase como se fosse um voto de confiança. Então, a pessoa está direcionando um link dela para o teu site e acaba que isso é um voto de confiança analisado assim pelo Google, né? Ninguém direciona um tráfego, um link de um portal para o outro sem considerar aquilo, porque precisa desenvolver o site, precisa criar uma página, precisa criar um link, não é tão fácil assim para colocar um link de um outro site, né? Então, quanto mais sites a gente tem direcionando para o nosso site, mais forte é o nosso domínio. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso na parte do orgânico. Mas o tráfego de referência nada mais é do que links externos, né, de outros portais, outras marcas, direcionando para nós. E o que é importante fazer aqui para a maioria das pessoas que estão começando, têm lojas ou querem começar? É entrar em contato com os fornecedores e solicitar que eles coloquem um link direcionando para o nosso site. Então, vocês já devem ter visto que tem diversos sites na internet que tem lá uma central de clientes ou de redirecionamento de links, né, onde eu posso comprar esse produto. E aí lá tem uma central de links direcionando sites de parceiros.
Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de solicitar para um parceiro, para um fornecedor, que inclua o link de vocês no portal dele, isso vai trazer relevância para vocês, vocês vão conseguir mais autoridade do domínio. Alguns, algumas sessões, algumas visitas, as pessoas vão clicar ali, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que a gente tem que ter os nossos parceiros nos ajudando a crescer no online, né? Bom, então a gente entra na parte do tráfego orgânico, é um outro modelo. Aqui no tráfego orgânico a gente está falando basicamente do Google, porque o Google representa mais de 90% aí do mercado de busca. Para lojas online é legal trabalhar o orgânico, obviamente, e o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor do que os outros que eu acabei de comentar. Com o tráfego orgânico é possível sim crescer e vender muito na internet. O lado ruim dele é que a gente trabalha o tráfego orgânico no médio e longo prazo. Então, embora a gente consiga fazer ações ali para que tenhamos mais visitas, o Google atualiza os rankings deles, não é de forma assim tão automática, né? A gente vê que projetos de SEO, de tráfego orgânico, eles levam bastante tempo até criar uma autoridade do domínio para poder ter mais visitas e se posicionar nos principais resultados de busca. Então, eu trouxe aqui um gráfico que mostra uma certa organização, né, uma hierarquização do que a gente tem que priorizar no tráfego orgânico. É como se fosse uma pirâmide invertida, né? A gente tem embaixo dela ali a parte de tecnologia. Então, o que seria isso? Seriam os pilares para sustentar as partes superiores. Então, não adianta a gente ter um ótimo conteúdo, muito conteúdo no site, sendo que o nosso site é lento. Então, a parte de tecnologia que a gente fala é uma parte assim estrutural da plataforma. Então, a gente precisa ter uma plataforma que é indexável pelo Google, que as ferramentas consigam ler o conteúdo e consigam interpretar ali o conteúdo dela. Hoje, a grande maioria das lojas online, até essas lojas alugadas, SaaS, elas já vêm com uma estrutura boa para SEO, né? Comparada antigamente. Então, a grande maioria das plataformas elas já vem com essa parte de tecnologia. Ok, o que a gente precisa fazer nessa etapa aí? Basicamente é testar a velocidade do site, ver se o site está acessível, se ele está sendo indexado pelo Google. Aí, na parte superior, vem a parte do conteúdo. Conteúdo são todas as páginas, todos os títulos, todas as descrições de produto, das categorias, do site em si, até a página, a home, a principal página do site, né? Mas todo o conteúdo que a gente tiver no site, ele é indexado pelo Google, tanto textos, imagens, linkagem interna, tudo isso é avaliado ali pelas ferramentas para poder virar a ser um link, né, disponível ali no Google. E aí na etapa superior a gente tem reputação e autoridade. Então eu volto na parte ali de links externos. Aqui na reputação e autoridade são outras empresas que indicam nós, ou seja, elas têm links, né, direcionando para o nosso site, fazendo com que a nossa autoridade, a nossa reputação online aumente. Então imaginem vocês, a gente conseguir um link na home do G1. Então, é um portal, por exemplo, que tem milhões de acessos e imagina ele direcionando uma parte dessa autoridade dele para nós. Então, na internet acontece isso. Eu não vou entrar nos termos mais técnicos, mas isso seria o que a gente chama de link building. É um link externo, né, mandando autoridade para nós, para nosso portal, para o nosso site. E por último, e a mais importante delas, é a experiência de compra. Então, o Google foca muito nisso, né? Que se vocês repararem nas buscas que a gente faz, geralmente quem está nas primeiras posições são grandes marcas. Isso acontece porque o Google quer trazer a melhor experiência para o cliente. Essas grandes marcas, elas já conseguiram resolver as etapas anteriores, né? De reputação, de conteúdo, de informação, de parte técnica. Então, elas acabam tendo uma ótima experiência para o cliente, faz com que ela se posicione nas primeiras posições. Então,
de uma maneira mais rápida aqui, a gente tem que cuidar, principalmente para quem está começando, da velocidade do site e se ele está indexável pelo Google. Aí a gente cadastra os produtos, revisa, organiza a parte de hierarquização dos produtos e das categorias. E eu tenho algumas dicas aqui de o que fazer e ferramentas, né, que a gente pode utilizar nesse processo. Então, ferramentas que a gente usa para melhorar o tráfego orgânico. Google Search Console é a principal ferramenta que qualquer marca deve usar e ela é gratuita, ela é do próprio Google, a gente acessa lá, cadastra no nosso site, tem diversas informações ali de ranqueamento de palavras-chave, quais palavras foram indexadas e por ali a gente já consegue saber se o nosso site está acessível ao Google. E aí para fazer projetos, né, trabalhos de orgânicos, a gente pode utilizar outras ferramentas, como a SEMrush, a Moz e a Ahrefs. Essas ferramentas, elas dão muita informação referente a links externos, a palavras-chave que a gente se posiciona, a links perdidos, por exemplo, a gente tinha uma página que estava super bem indexada no primeiro resultado de busca ali e a gente perdeu aquele link, por acaso, sei lá, excluiu aquela página do site. A gente consegue trazer relatórios e organizar essas ferramentas para trazer relatórios. E elas nos auxiliam aí em qual conteúdo a gente vai criar, quais palavras-chave a gente tem que focar. Então, são 3 ferramentas aí bem legais e a do Google é a mais conhecida e é aquela que não pode faltar. O que é importante para um pequeno, médio lojista, para quem está começando, ter na questão do Google Orgânico? Primeiro, ter um blog. E esse blog precisa ter atualizações constantes, né? Então a gente fala que, poxa, não adianta só ter um blog, postar uma vez por ano e achar que aquele blog está ajudando no resultado orgânico, né? O ter um blog é ter uma constância de postagens nesse blog e tendo em vista uma lista de palavras-chave. Então, o que a gente faz? A gente vai nessas ferramentas que eu passei anteriormente, entende qual que é o volume de busca das principais palavras dos produtos que a gente quer aparecer, né, quer se posicionar, faz uma lista ali das 10, 20 palavras-chave que a gente quer se posicionar e começa a criar conteúdos no blog que estejam relacionados com o nosso negócio, com as pessoas que estão acessando aquele portal e consegue aí sim criar um conteúdo relevante para a persona que está acessando o site e ainda assim criando novos links, novas páginas e direcionando sempre para as páginas de categoria ou para as páginas de produto. Então a gente ajuda ali o blog na linkagem interna, na autoridade. Então é importante a gente ter uma certa frequência aí nas postagens. Outra coisa que é muito importante é que para quem está começando, muitas vezes a pessoa quer economizar em todos os aspectos aí da loja. Mas um aspecto que é um tiro no pé é economizar na hospedagem. Se o teu site é muito lento, aí a gente volta para a pirâmide lá, que, poxa, se o site é lento, ele leva 10, 20 segundos para carregar, a pessoa está tentando acessar do 3G, por exemplo, ela vai desistir de tentar utilizar aquele site. Então, ela vai cansar, vai ter uma péssima experiência e não vai acessar o site. Então, é importante investir no carregamento rápido do site, um dos principais fatores é a hospedagem, e acaba que tecnologia não é muito barata essa parte de hospedagem. Nas plataformas SaaS, que são essas de entrada, o aluguel é baratinho, mas para começar é ótimo. Só que quando você vai escalar uma loja, a gente quer ter uma infraestrutura melhor, precisa sim investir em carregamento do site. Até a Amazon tem algumas pesquisas falando que quanto mais rápido o site deles, aumentava a taxa de conversão e eles ganhavam milhões e milhões por causa do site mais rápido. Então é fundamental ter um site rápido. Otimize as páginas de departamentos. O que é isso? Dentro da estrutura de um site, a gente geralmente, de um e-commerce, a gente tem a home do site, que é a principal página, e as páginas de departamento, que podem ser categorias de produto ou subcategorias de produto. Como essas páginas acabam linkando para os nossos produtos e elas são linkáveis entre elas, elas são mais relevantes dentro da estrutura do site.
Então, se a gente vai começar a trabalhar tráfego orgânico, organização das palavras-chave e tudo mais, a gente vai priorizar esses departamentos, que são páginas mais relevantes dentro da hierarquia do site. E aí, na parte de produtos, o que é importante? É criar uma nomenclatura de organização de produto. Então, eu tenho um nome, uma categoria, um gênero, uma cor específica, e a gente vai criar um padrão ali, né? E a gente pode utilizar o Google Trends para entender como que as pessoas buscam aqueles produtos. Então, a pessoa busca refrigerador ou geladeira? Ah, esse tipo de dúvida que a gente tem no dia a dia, a gente vai para o Google Trends, avalia qual tem mais volume de busca e categoriza e coloca o nome do produto de acordo com aquilo que as pessoas estão buscando. Porque isso é muito comum da gente errar. Muitas vezes, numa região do país, a gente tem um nome, por exemplo, chinelo e sandália. Tem algumas regiões que chamam de chinelo, tem algumas regiões que chamam de sandália. Então, a gente tem que entender qual que é o mercado que a gente quer atuar, avaliar no Google Trends quais são os principais buscas e conseguir otimizar os nossos títulos e descrições aí dos produtos. Bom, legal. Então, a gente chega aí na parte de mídias sociais. Essa é o que o pessoal mais comenta, é o que a gente perde mais tempo aí do dia trabalhando. Queria ver com vocês se o áudio está bacana, se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida. Pessoal aí, quem está assistindo. Vamos ver se está tudo certinho. Bom, aí ainda estamos na live. Então vamos lá, pessoal. A parte de mídias sociais é onde é que a maioria das pessoas gastam tempo na internet. É fundamental estar ali para trazer tráfego para o nosso e-commerce. Então, qual que é o... mas a mídia social ele tem prós e contras, né? A gente tem... Poxa, a gente não tem barreira de entrada nenhuma, não tem custo nenhum para criar um perfil na mídia social e começar a criar conteúdos ali para tentar direcionar as pessoas para o nosso site. Só que não tem custo inicial, porém a gente precisa criar esse conteúdo. Então, qual que é o contra da mídia social, né? A gente precisa de horas e horas de planejamento de conteúdo. Muitas vezes a gente não tem previsibilidade se vai ter um retorno ou não daquele conteúdo. E o algoritmo muda toda hora. Então, por mais que a gente consiga um certo resultado com a mídia social, a gente não sabe se daqui a 6 meses, um ano, talvez não mude a mídia social que está em alta, talvez os formatos que a gente está trabalhando já não são mais os mais adequados, e nem sempre esse trabalho de mídia social gera vendas, né? Então, o que a gente quer com e-commerce? Por mais que a gente queira relacionamento, a gente quer sim vender, senão a gente não teria um e-commerce, né? Então, trabalho de mídia social ele é importantíssimo, só que a gente tem que dosar, né? A gente tem que criar conteúdo, sim, mas a gente tem que avaliar como a gente vai criar esse conteúdo para não simplesmente ficar criando conteúdo. Chega no fim do dia, quantas vendas aconteceram através desse conteúdo? Nada. Então, o que a gente recomenda que é importante nessa parte de mídia social para quem está começando? Primeiro, saber quais assuntos a marca não vai se posicionar. Porque eu vejo que muita gente começa a criar conteúdo na internet, nas mídias sociais, e acaba caindo em muitas ondas que acontecem, mas não necessariamente aquele engajamento vai gerar vendas. Exemplo muito comum, marcas entrando, publicando memes como reality shows, Big Brother, ou alguns outros memes de piadas, brincadeiras que estão na internet. Por mais que esse tipo de conteúdo tenha um engajamento alto na mídia social, muitas vezes ele pode até pegar de uma forma pejorativa para a marca. Então, a gente tem que optar por aquilo que a gente vai entrar, por aquilo que a gente vai criar conteúdo, o que a gente vai fazer e principalmente o que a gente não vai fazer, porque isso pode queimar a marca, né? Legal. Então, como que a gente trabalha a mídia social? A gente identifica quais são as editorias, né? Quais são os assuntos que a gente vai abordar. Por exemplo, a gente tem uma marca de esporte.
a gente tem que falar de saúde, de bem-estar, de esporte, de prática de esporte, de habilidades, skills, tudo que tem a ver com esse público que consome a nossa marca. A gente não vai fugir muito disso, a gente não vai entrar para assunto de reality show, de outras coisas que não tenham a ver com a nossa marca. Se a gente avaliar bem, as grandes marcas, elas seguem uma linha de raciocínio, um tipo de comunicação, e elas são repetitivas naquilo para poder fazer com que as pessoas associem aquele material, aquele conteúdo, aquela comunicação à marca. E aí a gente cria um calendário de postagens, agenda grande parte desses conteúdos e trabalha sempre os principais formatos, né? Então, a todo momento as redes sociais estão se atualizando e é importante explorar os formatos que entregam mais. No momento, o que mais entrega é o Reels, por exemplo. E no TikTok, nas outras mídias sociais, a grande maioria das mídias sociais estão se tornando mídias sociais de vídeo. Então, é imprescindível que as marcas, que o e-commerce, invista em criar vídeos, por mais que eles sejam, não tenham grandes produções, não sejam produções, no caso, de alto valor para poder produzir aquele vídeo, aquele material, mas é importante, sim, todo mundo produzir vídeos. Tem vídeos que utilizaram de pouco investimento para serem criados e eles viralizam muito, né? Legal. Bom, outro canal aqui de e-commerce. Esse aqui, eu trabalhei muito tempo com e-mail marketing, então muitas pessoas falam que e-mail não funciona, que e-mail morreu, mas até hoje, para criar uma mídia social, uma rede social, você precisa de um e-mail. Para cadastrar meios de pagamento, para preencher um formulário igual vocês preencheram para estar assistindo aqui a aula. Praticamente tudo que a gente usa na internet é através do e-mail, né? Então, as pessoas ainda têm acesso ao e-mail, a grande maioria hoje utiliza do telefone, do smartphone para ter acesso a esses e-mails. O que mudou foi a comunicação. A comunicação no e-mail ela tem que ser mais breve, ela tem que ser mais direta e as ofertas podem ser constantes, né? Só que a gente tem que adaptar o tamanho das informações porque a maioria das pessoas não vai ler todos os detalhes que estão no e-mail. Mas é, sim, bem importante ter o e-mail marketing na estratégia e quando a tua base começa a crescer, o resultado vai aparecendo e a gente vai crescendo e crescendo em representatividade. Então, no e-commerce, o melhor ROAS, no caso, o melhor retorno do investimento ainda é do e-mail marketing, porque a cada real investido que se investe em e-mail, a gente consegue trazer dezenas de outros reais, né, de faturamento. No tráfego pago, a brincadeira é um pouco mais difícil. Aí tem os contras do e-mail marketing. A gente tem que fazer o trabalho, ele é manual, né? Toda vez a gente vai ter que fazer uma limpeza da base, entender quais são os contatos ali, separar ofertas e disparar essas ofertas para as pessoas. Então é um trabalho manual, mas ele gera bastante resultado. Conforme a tua base vai crescendo, o resultado vai aparecendo. E dentro de e-mail marketing, a gente tem 3 grandes grupos de formatos de e-mail que a gente pode trabalhar. São os e-mails promocionais, que esse todo mundo conhece. Se você se cadastrar num varejo aí, Magazine Luiza, Americanas e por aí vai, você vai começar a receber ofertas por e-mail. As campanhas transacionais são aquelas que acontecem depois que a gente fez um pedido. Então, é a confirmação do pedido, o cancelamento do pedido. Aí está uma informação importante que é legal trabalhar. Então, imaginem que o cliente de vocês fez um pedido com vocês e por algum motivo, ou não teve limite, ou o cartão não passou, esse pedido é cancelado. Nesse momento, se cria uma oportunidade para entrar em contato com esse cliente. Então, você no e-mail transacional ali, você já pode fazer uma comunicação tentando com que aquele cliente retorne. Muitas desses pedidos podem ser retomados se a gente ativar essas pessoas no momento certo. E as campanhas automáticas ou regras de relacionamento,
essas são as mais complexas da gente criar, mas a maioria das ferramentas de e-mail marketing hoje já nos fornecem algumas automações e a gente consegue criar algumas réguas, por exemplo, régua de aniversário. A gente pode disparar uma oferta para todo mundo que está de aniversário no mês de março. A gente pode dar um desconto no mês do aniversário. A gente pode identificar que o usuário visitou o site na categoria de eletrodomésticos e disparar um cupom promocional daquele eletrodoméstico. Então, essas campanhas automáticas, elas são baseadas no usuário, no relacionamento. Então, elas são individuais, né? Cada usuário tem o seu comportamento, mas nós, lojistas, a agência que trabalhamos com e-commerce, a gente consegue criar algumas automações e fazer com que o engajamento seja maior nesses e-mails, porque ele é altamente personalizado. O e-mail, quanto mais personalizado, mais resultado ele dá. E aí, como que a gente faz para aumentar a base de e-mails, né? Então, a gente tem 4 sugestões aqui. No site, é importante ter em todas as páginas, né, a captura de e-mail. Algumas plataformas, e dependendo dos resultados que você tem, a partir do carrinho de compras, as plataformas não colocam, porque uma ação mais importante do usuário é com que ele continue o fluxo de compra, né? Então, a partir do carrinho, checkout e do iniciação do checkout ali, a gente não coloca mais coisas para dispersar o usuário. Mas dentro do site, das páginas de produto, nas páginas de categoria, na home do site, é importante ter um formulário de cadastro. Tem alguns formatos de anúncio que a gente consegue captar novos leads, né? Então, no Facebook são os leads ads, e no Google tem uma extensão que não faz muito tempo que lançou, se não me engano foi o ano passado, que a gente consegue criar uma extensão de anúncio ali que lá no Google mesmo a pessoa pode se cadastrar para um evento, participar de alguma promoção, por aí vai. É legal a gente lembrar, todo ano agora tem Black Friday, então ano passado a gente testou com alguns clientes essa extensão, foi legal, mas ainda o Facebook é superior nessa parte de captação de leads. A gente pode fazer eventos como esses que a gente está fazendo aqui hoje para captação de novos contatos. E também é importante para todo mundo que tem loja física pedir o e-mail das pessoas, e-mail e telefone, para aumentar essa base de contatos aí para fazer com que a gente consiga crescer a quantidade de e-mails que a gente tem. Legal, e aí a gente chega na parte do tráfego pago, que esse é o mais comentado na internet, mas ele também tem prós e contras, né? Então, os prós dele são muito bons, a gente consegue crescer o resultado do e-commerce tendo uma certa previsibilidade, porque a gente consegue analisar as campanhas, entender qual que é o custo por clique, ter um certo controle ali para poder escalar o resultado, mas todo ano a concorrência está aumentando, o custo por clique está aumentando, e para a gente escalar as vendas, a gente tem que investir mais. Então, quanto mais a gente investe, mais refém a gente fica dessas plataformas. É o melhor caminho para quem está começando? É o melhor caminho, porque é a forma mais rápida. Mas o interessante para crescer no e-commerce é distribuir esse orçamento, né, nesses vários canais que a gente está falando, para que a gente não fique dependente só de um canal. Ser dependente exclusivamente do Instagram, exclusivamente do Google, no médio e longo prazo pode ser um tiro no pé, porque essas plataformas podem ficar indisponíveis, a gente pode, de uma hora para outra, ter uma conta bloqueada e aí a nossa loja fica parada. Então, quais ferramentas a gente utiliza para fazer tráfego pago, né? Hoje em dia tem diversas ferramentas, TikTok, Pinterest, Twitter, LinkedIn Ads, mas para quem está começando, a gente sempre sugere começar por Google e por Facebook e Instagram, né? Que agora é o grupo Meta. Então, qual que é a diferença entre o Facebook, Instagram e o Google? A gente consegue atingir as pessoas em momentos diferentes, né? Então, a gente fala que o Google tem um tráfego que ele é mais de intenção. A pessoa está buscando aquilo ativo na internet, está buscando, nem que seja uma pesquisa por voz, mas ela está com intenção de consumir algum produto, algum serviço. Então, ela está ativa no processo, ela está consciente daquilo que ela quer e está buscando isso no Google.
Lá no Meta, no Instagram, né, e no Facebook, as pessoas elas vão deixando rastros conforme elas têm algum interesse, algum comportamento, estão assistindo um vídeo ou estão interagindo com seus amigos, com pessoas que elas seguem, e elas vão deixando esses rastros para o Facebook. E a cada 2, 3 conteúdos que a pessoa vê de forma orgânica, né, aparece um anúncio. E aí, à medida que o tempo foi passando e com que mais sites foram adotando o pixel do Facebook, que é a forma como o Facebook capta dados das pessoas, essa ferramenta ficou extremamente inteligente. Então, cada dia que passa, ela tem mais e mais dados. E ela, através desses dados, consegue direcionar, ligar, né, o anunciante, a gente que está fazendo o anúncio, com a pessoa correta. Então, a gente está fazendo um anúncio de blusa para uma menina que tem interesse em blusas. Então, ele consegue entender quais são os comportamentos e os interesses daquela pessoa, e ele tem uma ferramenta muito inteligente ali que consegue direcionar o anúncio no momento correto. Então, embora as duas ferramentas funcionem muito, o que a gente tem que ter em mente é que o Google é mais focado para quem tem uma consciência alta, né, para quem já sabe o que está procurando, e o Facebook e Instagram, ele funciona muito para ativar isso nas pessoas, né? Então, moda feminina. Com certeza funciona mais Facebook e Instagram do que o Google, porque a gente consegue interagir com as clientes, criar materiais visuais que chamem a atenção daquelas pessoas e vão despertar o interesse para ela sair lá da mídia social e conhecer a loja, e a consequência é a venda, né? Legal, então o que é importante a gente lembrar aqui no tráfego pago? Que principalmente ele não faz milagre, né? O tráfego pago ele é o meio de campo, ele consegue direcionar pessoas para dentro da loja, mas quem consegue fazer o gol, quem consegue converter em vendas é a loja. Então, se a loja for lenta, se não tiver ofertas, se o cadastro for difícil, se a pessoa se perder no processo de compras, muitas vezes as lojas perdem um ótimo faturamento porque a pessoa se perde no processo. Então, o tráfego em si, ele vai trazer muita gente para a tua loja. Se vai vender ou não, é um trabalho em conjunto. Como que a gente gosta de olhar isso? A gente organiza com todos os nossos clientes mensalmente, né? Qual que vai ser a estratégia do mês. Então, o cliente entra com a parte comercial, né? Quais são os produtos, quais são as ofertas, e a gente entra com a estratégia. A gente avalia quais são uh, os principais públicos, os principais produtos, quais campanhas estão mais baratas, e a gente consegue, junto com o cliente, organizar para trazer o melhor retorno do investimento possível. Mas é sempre importante dizer que tráfego pago, por si só, ele não vende. Quem vende é a loja. Então, a gente já pegou diversas lojas que, por mais que tinha milhares de visitas, elas não convertiam. À medida que o cliente, muitas vezes, organiza o site, mexe alguma coisa no preço dos produtos, aquelas mesmas campanhas que antes não estavam vendendo, elas decolam. Então, o tráfego pago ele é importante, ele é essencial para qualquer loja, todos têm que fazer, mas por si só, ele precisa da ajuda do cliente, de quem entende de produto, da área comercial, para conseguir mais e mais vendas, né? Beleza, então a gente tem aqui também o canal de afiliados. O que são afiliados, né? Todo mundo já deve ter passado pela experiência de procurar um celular, uma TV e caiu num vídeo do YouTube. Então, muitas dessas vezes acontece que quem cria esse tipo de material de review de produto são pessoas que trabalham como afiliados. Elas se afiliam, né, elas se cadastram num portal ou diretamente em alguma loja e elas criam um material de divulgação daqueles produtos. Se alguém clicar no link que aquela pessoa está divulgando, ela vai ganhar uma comissão. Então, essa é a maneira mais fácil que a gente consegue explicar qual que é o trabalho do afiliado. É divulgar links na internet com uma estratégia, com alguma informação comercial. E se algum usuário clicar naquele link e finalizar o pedido, quem vai ganhar uma comissão, uma parte daquela comissão, é o afiliado. Então, tem alguns contras, né?
marcas pequenas, lojas que estão começando, elas não conseguem muito trabalhar com afiliados porque o afiliado ele tem um trabalho também que é bastante manual. Então, ele precisa ter, digamos, entender que o produto que ele está divulgando vai vender. Então, grandes marcas conseguem se beneficiar dessa estratégia de afiliados. E aí eu trouxe algumas redes, né? Então, essas são as redes que intermediam o trabalho de nós, lojistas, com o afiliado que faz o trabalho lá na ponta. Então, alguém precisa validar se o link foi divulgado da forma correta, se por acaso não tem algum tipo de fraude. Então, a gente contrata essas redes, como a Filio, a Win, CityAds, Lomadi, para intermediar esse processo. Então, a gente cria uma campanha lá, por exemplo, Black Friday com até 50% de desconto. A gente faz uma campanha dentro da Win ou da Filio e os afiliados vão lá na plataforma, pegam os links, pegam o material de divulgação e divulgam para o público deles. Se alguém clicar no link que eles estão divulgando e efetuar uma compra no nosso site, acaba que a gente consegue aumentar nosso faturamento tendo uma certa previsão aí de retorno. O legal aqui é que essas redes de afiliados, geralmente eles cobram menos percentual de comissão do que os marketplaces. Então, eu já vi aí redes que cobram 7, 8, 10% de comissão, enquanto o marketplace lá chega a 20, 25%. Então, é legal trabalhar aqui com afiliados para a gente conseguir ter uma rentabilidade no nosso e-commerce. A mídia display, isso também eu costumo falar que todo mundo já acessou um portal de notícias, né? Então, se a gente for no G1, no UOL, no Terra, Clique RBS, que é aqui do Sul, a gente vai se deparar com alguns materiais visuais. Aquilo a gente chama de mídia display. Então, tem a mídia que vem logo abaixo da primeira dobra ali, que geralmente é a mais cara, que mais funciona, que tem mais clique, e a gente cria essa mídia display muito em função de criar marca na cabeça das pessoas. Porque as pessoas que estão acessando portais de notícias ou então dentro de aplicativos, elas não estão no momento que elas estão ativas no processo de compra. Então a gente consegue sim trabalhar marca, distribuir a nossa marca para uma audiência gigante, né? Porque tem milhões de pessoas acessando esses portais, só que o retorno em vendas, geralmente do display, é bem menor do que os outros formatos, né? Mas para complementar ou para empresas que querem trabalhar marca, ativar mercados que estão entrando, funciona muito bem. Os formatos nativos, esses aqui também, todo mundo já deve ter acessado algum portal e se deparou com alguma notícia que foi muito personalizada, assim, por exemplo, pessoas da Serra Gaúcha de 35 anos de idade estão usando tal produto. Então, isso é um formato que é um anúncio que se parece com uma notícia. Então, em alguns determinados segmentos, como saúde e beleza, alguns segmentos específicos, ele funciona muito bem, porque pega a pessoa no momento que ela está lendo uma notícia, só que interage com ela de uma forma mais num formato assim mais descontraído, né? Não é um anúncio que fica muito claro quem que é o anunciante, mas chama a atenção da pessoa por causa do conteúdo, né? O que é legal dos anúncios nativos? Que a gente consegue um alto volume de acessos, porque esses portais de notícia, de esporte, eles têm muito acesso, né, das pessoas visitando para conhecer as informações. E só que o contra é que ele funciona, não é para todos os segmentos, né? Então, nesses segmentos de saúde e beleza, eles acabam funcionando melhor do que em outros, como moda, como o varejo, né? É mais complicado crescer vendendo aí nesse tipo de anúncio. Então, tem algumas redes aqui, as mais conhecidas são a Taboola e a Outbrain. Existem outras também, existem outras gringas, diversas plataformas, mas essas são as mais conhecidas aqui no Brasil. E aí a gente chega nos comparadores de preço, né? Eu comentei que tinha alguns canais que o pessoal não comenta muito na internet, mas que eles trazem uma lucratividade legal. Um deles é o comparador de preço. E aí, quando que é legal a gente utilizar comparador de preço? Principalmente para o varejo
nos produtos que a gente tem que tem uma competição maior, que a gente tem preço bom. Então, geralmente, quando a gente coloca dentro de uma plataforma dessas um produto que está com entre os melhores preços do Brasil, a gente tem um resultado muito bom em vendas, porque a pessoa ela já definiu qual produto ela vai comprar e ela está no portal ali para comparar preço, né? Então, eu quero saber qual a loja do país que está vendendo esse produto específico mais barato. Então, se a gente tiver competitivo dentro desse tipo de portal, a gente consegue aumentar muito as vendas. E é legal trabalhar, principalmente para quem tem varejo, eletroeletrônico, uh, móveis não é tão forte, mas mais eletroeletrônico é muito forte no comparador de preço, né? Aí o que a gente tem que avaliar, né? Que ela, muitas vezes, ela diminui a nossa margem de lucratividade, porque se a gente está fazendo promoção e está vendendo bastante, por mais que a gente tenha um faturamento alto, às vezes a gente não tem margem de lucro para poder trabalhar. Quais são os principais comparadores de preço hoje no país, né? O Zoom e o Buscapé, hoje o portal Zoom comprou o Buscapé, né? Então é o mesmo grupo de empresas. O Jacotei também é bem famoso. E tem diversos outros portais de comparação de preço, emissão de cupons de desconto. Tem uma centena de portais aí que as lojas, o varejo podem trabalhar para conseguir aumentar as vendas. A maioria dos usuários, eles acessam esses portais em busca de preço baixo. Então, esses portais conseguem sim trazer muitas vendas, mas geralmente o lojista que coloca produto lá tem que deixar apenas os produtos competitivos. Se você colocar produtos lá que não tem preço competitivo, você vai tomar clique, vai ter um custo alto e não vai vender. Aí um outro canal aqui que também é pouco explorado na grande maioria das vezes é o retargeting. Então, o retargeting é aquele anúncio que nos persegue. Então, todo mundo já passou por isso, né? Acessou lá a Netshoes para olhar um tênis e depois aquele tênis te acompanha para o resto da vida. Então, o que é isso? São ferramentas de retargeting. Você está acessando o produto, as ferramentas marcam quem que é o usuário, né? O Cristiano lá, o usuário 123, e a ferramenta marcou, poxa, o Cristiano visitou o tênis da Nike. Quando eu for embora daquele site, a ferramenta vai dizer assim, poxa, não vendi para o Cristiano, está na hora de vender. E eles começam a disparar anúncios de retargeting, né? Reimpactar o usuário que já passou pelo site para aquela oferta novamente. Então, até que eu não compre ou até que aquele anunciante organizou, né, a sua mídia ali, aquele produto vai continuar aparecendo para o Cristiano. Então, ele tem uma ótima taxa de conversão, por quê? Porque pega a pessoa no momento que ela está pronta para comprar. Se ela visitou o tênis da Nike, muito possivelmente ela está com interesse naquele produto ou naquela categoria. Então, eu vou reimpactar aquela pessoa, provavelmente eu vou ter uma taxa de conversão alta. A gente consegue fazer isso com o Facebook e Google, mas existem ferramentas específicas para trabalhar isso, né? Então, eu trouxe algumas aqui, como a Critel, a Lynx, a Social Miner. São 3 ferramentas aí que eu já utilizei, que elas são muito legais para o lojista, para o e-commerce, para a gente conseguir reimpactar pessoas que já visitaram o nosso site. E a gente consegue reimpactar com conteúdo dinâmico, com organização de produtos por categoria. A gente consegue ter um painel ali mais organizado, com as informações mais de fácil acesso do que lá no Facebook e no Google, né? Então, é legal trabalhar com essas ferramentas. Para quem nunca utilizou, é muito bacana aí esse tipo de ferramenta. Beleza, então a gente está chegando aí no final da aula, do webinar. Como que a gente consegue trazer performance, né, de todos esses canais que eu comentei? Então, a gente precisa entender qual que é o público certo de cada loja, de cada empresa, de cada marca, qual que é o momento certo, né, para ativar aquele anúncio, para mostrar para a pessoa, e qual que é o criativo certo. Então, não adianta a gente impactar uma pessoa 1 milhão de vezes se o link está quebrado, a imagem não está nítida, o criativo não está correto. E, por último, no caso, a gente tem que entender qual que é a experiência de compra. Então, se a gente conseguir alinhar todos esses pontos, né, o público certo a gente consegue através de técnica e bastante teste.
O momento certo, a gente tem uma forma de organizar através do funil que eu vou mostrar para vocês. E o criativo certo, a gente precisa ir testando para identificar qual que é a melhor etapa para mostrar o criativo. Então, por exemplo, uma pessoa que está te conhecendo, é legal muitas vezes mostrar um vídeo com o conceito da marca, quase como acontece na TV, assim, aqueles 30 segundos que mostra o conceito da marca. E no momento de compra, a gente vai fazer uma oferta, é parcelamento, é um desconto no frete, é um desconto na primeira compra. Então, a gente tem que alinhar a etapa, o momento que a pessoa está conosco e direcionar o anúncio que é mais propício para aquela etapa. E aí a gente faz isso pensando que a gente tem 4 grandes etapas aqui, né? A gente tem a etapa de reconhecimento, que a gente pode trabalhar com vídeos, com display, com diversos formatos de anúncio. A gente tem a etapa de consideração, que a gente gosta de falar que é o momento que a pessoa demonstrou um certo interesse em nós, então seria as pessoas que estão visitando a nossa loja ou clicando em algum produto, ou então ela pesquisou algum produto que eu ofereço, então é uma pessoa que já está me considerando para evoluir na compra. E os anúncios de conversão, que a gente direciona para quem está pronto para comprar. Embora a gente consiga vender para quem nunca viu um anúncio nosso ou nunca conheceu a nossa marca, é mais difícil converter, né? A taxa de conversão é menor para um público que a gente fala que é um público frio, que nunca viu a nossa marca, que nunca passou pelo nosso site. Então a gente organiza essas etapas com formatos de anúncio, formatos de comunicação, para tentar ser o mais assertivo possível e ter o melhor retorno. E por último, então, a gente trabalha o relacionamento e recompra para os clientes que já deixaram o cadastro. Então, a pessoa já deixou o e-mail, ela já fez um pedido conosco. Então, chega o momento de relembrar a pessoa que a gente existe. Muitas vezes tem produtos que são ou sazonais ou tem recompra, né? Na parte de alimentício, por exemplo, a recompra é constante. Na parte de saúde e beleza, a recompra é constante. Então, dependendo do segmento de negócio, do nicho, dos produtos, essa etapa de relacionamento e recompra é onde é que a gente consegue ter o maior retorno possível. Então, muitas vezes lá na descoberta, no reconhecimento da marca, é mais caro fazer anúncio lá para que as pessoas conheçam. Mas fazer anúncios para pessoas que já compraram de mim e elas já tiveram experiência de compra, já gostam do meu produto, acaba ficando mais fácil. Então, a gente gosta de organizar todos esses canais que eu falei. A Travel ajuda bastante na parte do tráfego pago e do relacionamento e recompra. E a gente gosta de olhar para o Analytics, para os dados, para os números, em todas essas frentes e ajudar os nossos clientes para conseguir organizar aí e ter o melhor retorno possível dos investimentos. Bom, a princípio hoje seria isso, né? Eu peço desculpas pelo atraso no início da live, realmente tivemos um problema com o link, mas a gente fica disponível aí para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Deixem informações aí em comentários no YouTube que a gente vai responder. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, que a gente mensalmente agora a gente vai começar a fazer essas lives. Essa foi a primeira, mas todo mês a gente vai fazer uma live com algum conteúdo específico, fazendo um webinar, levando informação para quem está começando e até para quem já é mais experiente, mas muitas vezes não tem tempo para estudar, fazer um curso mais específico na área. A gente vai levar informação de qualidade aí e deixar disponível no YouTube, no nosso canal. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva. E gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo. Obrigado. E a gente fica por aqui. Obrigadão.